Eu estou pregando numa série chamada 7 Armas Poderosas do Crente. No dia 1º de setembro de 1939, o mundo experimentou o início da maior guerra que já existiu na história da humanidade. Uma guerra que durou 6 anos, terminou em 2 de setembro de 45. Uma guerra que matou 40 milhões de civis e mais 20 milhões de soldados. 60 milhões de pessoas, quase a população inteira da Itália. Foi uma guerra que desestabilizou a humanidade. Muitas nações quebraram economicamente. Pais tiveram que chorar por seus filhos. Mães por seus filhos. Maridos se perderam numa guerra horrenda por conta da ganância e o desejo de poder de alguns homens. O mundo se dividiu. De um lado, o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, os aliados que lutaram especialmente, muitos outros países se juntaram aos aliados, mas principalmente representados por Estados Unidos, por França e Inglaterra. A guerra foi muito parelha. O Hitler, na sua volúpia, no seu desejo de dominar, de conquistar, de matar, de vilipendiar, ele foi avançando muito. Parece que motivado com o combustível do ódio do inferno. E ele então acreditava que ele ia dominar o mundo e estabelecer um novo governo mundial por 1000 anos. Não é à toa que ele é chamado de um dos anticristos, porque ele queria tomar o lugar de Cristo. Este sim vai governar por 1000 anos, mas com paz e justiça. A guerra poderia ter se estendido muitos mais anos, queridos. Mas a verdade é que os americanos desenvolveram uma arma muito poderosa. E no dia 2 de agosto de 1945, um avião levantou cedo, chamado Enola Gay, e soltou a primeira bomba atômica, até então desconhecida pela maioria das nações. Esta bomba demorou 43 segundos para explodir e alcançar o chão. E ela caiu na cidade de Hiroshima, uma cidade de 250 mil habitantes, e instantaneamente 70 mil pessoas morreram. E mais umas 30, 40 mil pessoas morreram como consequência da radiação. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, um outro avião vai e solta uma segunda bomba atômica sobre a cidade de Nagasaki. Naquele dia morreram 30 mil pessoas instantaneamente. E mais 100 mil como consequência da radiação. O mundo ficou estupefato. Agora havia uma nação que era capaz de acabar com a guerra com uma arma que não podia ser combatida. Não havia ninguém que pudesse competir com eles. Não havia mais necessidade tampouco de exércitos no chão e no mar, porque com aquela bomba os americanos podiam destruir as nações. Portanto, menos de um mês depois, no dia 2 de setembro de 1945, os perdedores desistem, se entregam, reconhecem a derrota e por conta de uma arma horrenda, não sou favorável, jamais fui, mas muitos dos estudiosos, dos analistas, dizem que se não houvesse aquela bomba atômica, aquela guerra teria matado muito mais gente e teria durado muito mais tempo. Quero deixar claro aqui que sou contra a bomba atômica, porque eu sou aquele que defende a maior de todas as armas, que é o amor de Jesus. Mas o fato é que quando você entra numa guerra,
com uma arma muito poderosa, ninguém pode te vencer. Mas hoje eu quero dizer para vocês que nós também estamos em guerra. Ainda que essa guerra seja invisível, ainda que nós lutemos contra inimigos que não conhecemos, que vêm por flancos que não esperamos, nós sabemos que estamos em guerra. Uma guerra espiritual que mata, que separa famílias, que mata de todas as maneiras, com doenças, que mata pelo ódio, que mata por guerras de todo tipo, cuja fonte está no mundo espiritual. Um mundo que somente os que creem na palavra de Deus compreendem que essa guerra é real. Mas eu quero dizer também para vocês, queridos, que nós temos armas para vencer essa guerra. Porque o Deus a quem servimos nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Por isso que hoje eu quero apresentar para vocês uma segunda arma muito poderosa. Mais poderosa do que qualquer bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba de nêutrons, qualquer arma humana não se compara às armas espirituais. E no dia de hoje eu quero falar para vocês sobre o sangue de Jesus. A gente gosta de usar os jargões, né? O sangue de Jesus tem poder. Mas hoje eu quero dizer para você que ele de fato tem poder. E eu quero apresentar para vocês, porque através do sangue de Jesus nós podemos ser mais do que vencedores. Não importa qual seja a sua guerra, não importa qual seja a dimensão da tua guerra, se ela é pessoal, se ela é familiar, se ela é da igreja, se ela é nacional, se ela é mundial. Esta é uma guerra que já foi vencida por Cristo Jesus na cruz. E hoje nós que fazemos parte da sua família, do seu exército, temos que aprender a usar esta arma poderosa que é o sangue de Jesus. Tá bom? Hoje eu quero explicar para vocês por que esta arma, o sangue de Jesus, é assim tão poderoso. A primeira verdade que eu quero apresentar para vocês é que a Bíblia diz que a vida está no sangue. Quantos de vocês aqui sabiam que no seu sangue existem glóbulos vermelhos que carregam o oxigênio e sem o seu sangue não há vida? Quantos de vocês sabem disso? Pois é, Deus que criou o ser humano e criou todas as coisas, Ele já sabia disso. Então, muito antes que os homens pudessem entender do ponto de vista científico a respeito da importância do sangue para levar a vida, o apóstolo Paulo nos ensinou isso lá em Romanos 6, 23, e o próprio Moisés escreve também lá em Levíticos 17, versículo 1. Vamos lá? Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte, irmãos, ela veio por causa de uma infecção que entrou na corrente sanguínea do homem em todos os níveis. Estou usando de metáfora, é óbvio. O pecado, ele gerou morte espiritual primeiramente. E a morte espiritual acabou levando a humanidade à morte física. Mas, lá em Levíticos, a lei traz o entendimento de que o sangue era o caminho para a restauração desta vida, não é? Levíticos capítulo 17, versículo 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Deus está dizendo o seguinte, irmãos: eu quero que vocês tragam sacrifícios de animais puros, de animais limpos, inocentes, cujo sangue seja apresentado no meu altar. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou um Deus santo e eu tenho que punir
e estabelecer a minha justiça para com os pecadores. Mas porque eu amo a humanidade, algum inocente tem que morrer por cada um dos pecadores. Então, todo o sistema sacrificial do Velho Testamento apontava para isso. Diariamente, os judeus e os hebreus que pecavam, eles compareciam diante do sacerdote com um animal puro, limpo, sem nenhum defeito. E a vida deste animal servia para que os seus pecados fossem perdoados. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos para apresentar o sangue de bodes, sangue de touros, sempre animais limpos e puros, inocentes, para substituir toda a nação e todo o povo. E quando acontecia aquilo, o povo se alegrava porque os seus pecados haviam sido perdoados. Mas para que isso tudo? O que estes animais, na verdade, representavam? Para o que eles apontavam? Eles apontavam para o supremo sacrifício. Não de touros, não de bodes, nem de ovelhas, nem de cabras, mas do próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Toda a humanidade hoje tem acesso ao perdão através do sacrifício de Jesus. Aleluia! O sangue tem poder de vida, a vida está no sangue. Isto nos dá esperança de que ainda que morramos, viveremos. Queridos, a morte não é o fim. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o indivíduo que peca, ele recebe como paga dos seus pecados a morte. Mas Jesus não pecou. Por isso, quando ele morreu, a morte não pôde retê-lo. As suas moléculas, as suas células não puderam ser consumidas pelos vermes. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas ele trocou. Ficou com a nossa morte e nos deu a sua vida. Ficou com a nossa maldição e nos deu a sua bênção. Amém? Ele se tornou filho do homem para que nós fôssemos filhos de Deus. Tudo por causa do poder do sangue. Mas não o sangue de animais, o sangue do Filho de Deus, Jesus. A palavra expiação, como diz em Levíticos, significa cobrir. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o sangue de Cristo sobre a sua vida. Significa purificar. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. A palavra de Deus nos diz claramente que o poder de Jesus de expiar os nossos pecados deve ser aplicado na sua própria vida quando você confessa. E a palavra confessar no grego, a língua original do Novo Testamento, é homologar. Publicamente. O que é uma homologação dentro da lei dos homens? É você protocolar uma verdade publicamente. Então, confessar a Jesus significa: eu creio, diga comigo, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Ele tomou o meu lugar, a minha condenação, para que eu fosse justificado e poder estar na presença de Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Primeira João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ai, pastor, mas os meus pecados são horrendos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Jesus é maior do que os seus pecados. Amém, igreja? É isso que é uma arma toda poderosa. É isso que o diabo não suporta. Quando você confessa e aplica o sangue de Jesus sobre a sua vida.
Nosso Deus, portanto, durante todo o período da lei, 1500 anos, o povo sacrificava animais e o sangue era derramado no altar, mas nada mais do que uma metáfora apontando para o dia que viria o verdadeiro sacrifício, o Salvador de toda a humanidade. Agora, quando é que esse sangue foi requerido? Qual foi o tempo em que o sangue foi requerido? E essa é a segunda verdade que eu quero mostrar para vocês. Gente, todos vocês sabem que quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra Adam vem do hebraico Adamá, que é barro. E é interessante que, se você analisar, o sangue do ser humano está cheio de sais minerais, porque ele veio do barro. Mas a palavra dam também significa vermelho ou sangue. Porque Deus criou o homem tendo sangue e através do sangue a vida. Mas quando o homem se rebela contra Deus e peca contra Deus, imediatamente ele morre espiritualmente. E ele olha para si mesmo e percebe a sua nudez. Até aquele momento eles estavam pelados, irmãos, e eles não tinham notado. Afinal de contas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dia, estudando a respeito disso, o que tem essa coisa tanto na nudez? Por que ele se envergonhou? Na verdade, irmãos, era a glória de Deus que cobria Adão e Eva. Eles não enxergavam a vergonha porque não havia, eles estavam envoltos da glória de Deus. No momento em que pecaram e a glória de Deus saíram, eles viram a sua nudez. E aí, eles pegaram folhas de figueira e fizeram uma roupa para si. Mas não foi suficiente. Quando Deus chega procurando o homem no jardim, Adão, onde estás? Ele se esconde porque teve medo. Deus então mata 2 animais puros, inocentes. E com a pele destes animais, ele faz roupas para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Então, naquele momento, existe a primeira sinalização de Deus de que o perdão, o que cobriria os seus pecados, o que faria a expiação, era o sangue de alguém inocente recebendo a punição de alguém culpado. Declara assim na sua vida, diga: o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu merecia a morte, mas Ele me deu a vida eterna. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Neste ato de Deus, nós aprendemos que estes 2 animais inocentes apontam para o fato de que um dia o Filho de Deus, que nunca pecou, se entregou no lugar dos pecadores. Mas o fato de que foi o próprio Deus que confeccionou aquelas vestimentas também nos mostra que quem realmente fez a obra de nos salvar, de mandar o seu filho para morrer no nosso lugar, foi Deus. Não foi o homem que buscou a Deus. Foi Deus que te buscou. Queridos, muita gente me pergunta na internet: pastor, como eu posso chegar mais perto de Deus? Querido, Ele já está em você. Se você é de Jesus, a questão não é chegar perto dele, a questão é enxergar, é discernir, é perceber, é sentir que Ele está perto de você. Muitas vezes a gente tem tantas coisas que nos envolvem, não é? Que nos impedem de ver, de sentir e de perceber que Deus está próximo. Então eu quero dizer para vocês que 2500 anos antes da lei ser estabelecida, Deus já tinha dito que a vida está no sangue e que para a restauração da humanidade acontecesse, Jesus teria que vir. A primeira profecia da vinda de Cristo está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando a gente vai caminhando mais na história da restauração da humanidade, lá em Gênesis 22,
acontece uma outra história muito conhecida por vocês, e recentemente eu preguei na vida de Abraão. Vocês sabem que Abraão e Isaque são uma figura, uma metáfora do relacionamento do Pai, Deus, e do Deus Filho, Jesus. Isaque nasceu milagrosamente. Abraão já tinha amortecido o seu corpo, já broxou. E Sara já tinha terminado as suas regras há muito tempo. Mas Deus, quando vai cumprir a promessa que ele havia feito, que ele teria um filho, e através desse filho viria a descendência do Messias, esse filho Isaque nasce quando Abraão tem 100 anos e Sara 90 anos. Deus muda o nome de ambos, no momento em que vai estabelecer um milagre. Abraão, que significava pai exaltado, se torna Abraham, pai de muitas nações. E Sarai, que significava meu senhor, porque era assim que ela chamava o seu marido, passa a se chamar princesa, rainha, Sara. E Deus, para fazer esse milagre, ele coloca uma letra do seu nome, tanto no nome de Abrão, que vira Abraham, e Sarai, que vira Sará. Esta letra Re é a letra que os rabinos dizem que é o sopro de vida. Então aquilo que parecia morto, reviveu. Mas por que ele tinha que nascer daquela maneira? Porque Isaque, meus queridos, Isaque apontaria para um dia o Filho de Deus, que nasceria não da semente de um homem, mas diretamente da concepção do Espírito Santo. Isaque, o filho amado, quando ele tem aproximadamente 30 anos, Deus chega a Abraão um dia e diz, Isaque não tinha se casado ainda. E havia uma promessa de que ele seria pai de nações através de Isaque. E Deus um dia chega para Abraão e diz, Abraão, ele diz, sim, Senhor. Você vai tomar o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai a 3 dias daqui sacrificá-lo no lugar que eu te mostrarei. Este lugar é um monte que chama Monte Moriá. Em Jerusalém, aquele lugar onde quando você vê na televisão, tem aquelas 2 cúpulas, uma dourada e a outra uma cúpula escura, cinza escura, chamada Mesquita de Al-Aqsa. A cúpula dourada é o Domo da Rocha. Pois bem, Abraão, não entendendo nada, ele obedece e caminha naquela direção. Quando ele vai começar a subir aquele monte, ele diz para os 2 servos que estavam acompanhando-os, ele diz, eu e o rapaz, vamos subir, vamos adorar e voltaremos para cá. Abraão não sabia o que ia fazer. Ele sabia que ele ia matar. Ele sabia que ele ia obedecer. Mas ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus. E naquela promessa, Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. Mas enquanto Abraão subia de um lado do monte com Isaque, do outro lado subia um cordeiro. E esse cordeiro era a provisão de Deus. Na hora que Isaque, um homem de 30 anos, no auge da sua força e do vigor, mais uma vez ele representa ali Jesus, porque se entrega voluntariamente em obediência ao Pai. Ele podia dizer, não, eu não vou deixar que um homem de 130 anos me mate aqui. O Senhor enlouqueceu, mas no entanto, ele não faz isso. Ele se deixa entregar, ser oferecido como sacrifício pelo seu pai. Ele pergunta, quando está chegando a hora, pai, a lenha está aqui. Isaque estava carregando a linha, assim como Cristo carregou a cruz. O fogo está aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão falou, o Senhor proverá. O Senhor proverá. E naquele momento em que ele está amarrado, Abraão levanta a sua mão para enterrar aquele facão, aquele cutelo no coração do seu filho, ou talvez na jugular. E ele ouve uma voz do céu que diz, Abraão, não toque no teu filho, porque
agora eu sei que tu me amas. E Abraão levanta os olhos e ele vê um carneiro no auge da sua força e da sua exuberância, com os seus chifres amarrados e presos num arbusto. Jeová, de fato, estava provendo o escape. Naquele momento, Isaque é tanto Jesus quanto representa cada um de nós. Mas o sangue teve que ser derramado. E naquele momento foi a jugular e foi o pescoço do carneiro, do Cordeiro de Deus, que foi derramado para que Isaque não tivesse que morrer. Querido, porque o sangue de Jesus verteu há 2000 anos atrás, lá na mesma cadeia de montanhas em que Isaque foi apresentado, porque o sangue do Cordeiro foi derramado, é que eu e você não vamos morrer para sempre. E a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer: eu creio nisso. Tudo isso eu tenho que dizer para vocês, para que vocês entendam que isso é verdade. É isso que faz a diferença entre uma pessoa viver eternamente ou não. João Batista, quando viu Jesus passando um dia depois do seu batismo, ele olhou para os discípulos e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu, ele discerniu pelo Espírito Santo. É Ele que vai tirar os pecados, não são mais esses animais. É Ele quem perdoa as nossas dívidas, as nossas iniquidades. Amém, querido? Eis aí o Cordeiro de Deus. Quem aqui já se apropriou do Cordeiro de Deus na sua vida? Pois agora eu quero, em terceiro e último lugar, falar para vocês das 4 dimensões que nós devemos aplicar o sangue de Jesus. As 4 dimensões da expiação do sangue de Jesus. A primeira dimensão, meu querido, é a dimensão individual. Ninguém pode salvar alguém. Por mais que o marido ou uma esposa, o dia que ela comparecer diante de Deus, vai ser por si mesma. Você não pode salvar o teu filho, nem o teu marido, nem a tua esposa, nem os seus amigos, ninguém. Cada um tem que confessar Jesus por si mesmo. O exemplo da libertação que o sangue e a expiação de Cristo dá para o indivíduo é o exemplo de Isaque. Gênesis 22, 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Na hora H, o cordeiro apareceu. Querido, o cordeiro já morreu no teu lugar. Isaque disse certa vez: onde está o cordeiro? Ele não tinha revelação. E Abraão respondeu: o Senhor proverá. João Batista, quando Jesus passou, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos aqui já tiveram a revelação que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Quantos aqui já fizeram esta confissão? Então, meu querido, você já se apropriou disso. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Amém, glória a Deus, glorifique ao Senhor. Hoje é dia de salvação. O livramento de Isaque é uma evidência de que Jesus, ele salva o indivíduo. Jesus é a provisão para cada um de nós. Basta você crer no seu sacrifício e invocá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. No final eu vou fazer um convite para você. Se você não fez, meu querido, saiba de uma coisa. Essa é a maior decisão da tua vida. Porque essa é uma decisão que vai determinar aonde você vai passar a eternidade.
Mas eu quero dizer que há uma segunda dimensão da expiação do sangue de Jesus, que é a dimensão para a família. Lá em Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 4, Deus manda que o povo de Israel, antes de sair do Egito, estabelecesse a Páscoa. E eu vou ler o texto que diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Diga, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das vidas, das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. Queridos, antes do povo sair da escravidão do Egito, Deus fala para Moisés o seguinte: olha, esta noite, à meia-noite, o anjo da morte vai passar. E eu vou levar todos os primogênitos do Egito. Porque Faraó tinha feito uma ameaça para Deus: eu vou matar o seu povo. E Deus falou assim: Israel é meu primogênito. Ele está ameaçando o meu primogênito. Sou eu que vou tirar o seu primogênito. E aí ele disse: só que para que Israel não morra, para que os primogênitos do povo judeu não morram, você vai fazer o seguinte: cada pai de família, diga, cada pai de família, vai escolher um cordeiro de 1 ano, perfeito. Ao 10º dia do mês de Nisan, ele tinha que trazer para dentro da casa e examinar aquele cordeiro por 4 dias. No 14º, o cordeiro tinha que ser morto, tinha que ser assado, e a família tinha que comer o cordeiro até o fim. Também tinham que comer ervas amargas, e ele disse: porque esta noite eu vou trazer a libertação. Irmãos, quando passou, e cada pai de família, diga, um pai de família, pegava o sangue daquele cordeiro que tinha sido morto e passava nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passava e ele via o sangue, ele respeitava e não entrava naquela casa. Mas nas casas dos egípcios, onde não havia o sangue, todos morreram. Até os primogênitos dos animais, inclusive o primogênito do faraó. Faraó, naquele dia, ele descobre que havia um Deus mais poderoso do que ele, porque ele mesmo se achava o Horus vivo. E na manhã seguinte, o povo de Israel, que durante 400 anos ficou como escravo, saiu em liberdade por causa do poder do sangue. Aleluia! Mas eu quero te dizer, meu querido, aplauda o Senhor. Eu quero te dizer que a aliança de Deus não é só com você, é com a tua família também. Se você é um pai de família, uma mãe de família, que crê no sangue de Jesus, no poder do sangue de Jesus, se você aplica sobre os teus filhos, é óbvio que eu estou falando de metáfora, tá? Ninguém vai me sair dizendo aí que eu estou mandando matar animal, porque hoje não tem mais que ser feito isso, porque Jesus já morreu. Mas quando espiritualmente você ora pelo teu filho, consagra o teu filho e diz: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro sobre a vida do meu filho, dos meus netos, dos meus descendentes, o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não vai levá-lo. Amém, igreja? É óbvio que a morte que eu estou me referindo aqui é a morte espiritual. Porque todos nós morremos. Então, hoje nós vivemos num tempo que pais podem perder filhos, mas não perdem para sempre. Porque a morte não é o fim da história, é o começo da vida eterna. Mas o que eu quero dizer para você hoje aqui, que quando você é um pai, ainda que os seus filhos ainda não se converteram, e você dobra o joelho e ora por ele, declara sobre a vida dele, o sangue será mais poderoso sobre a vida dele do que todos os demônios da morte.
Amém, igreja? Então ore pelo teu filho, aplique o sangue de Jesus sobre a vida dele, não desista da vida dele, porque Deus é Senhor e Deus tem compromisso com a sua palavra. Ah, pastor, mas você está usando uma metáfora? Não, eu quero também, além de usar essa metáfora maravilhosa, quero contar a história para vocês de dois homens extraordinários, Paulo e Silas, que viviam para a pregação do evangelho. Um dia, eles chegaram numa cidade chamada Filipos. E lá estando, chegou uma mulher, uma jovem adivinhadora, possessa de espíritos, e começou a adivinhar. E Paulo logo repreendeu os demônios dela, ela foi liberta. E acontece que o dono dela era uma escrava que ganhava dinheiro com as adivinhações, ficou muito bravo. Incitou a cidade e os dois acabaram dentro de uma prisão. E a Bíblia diz que era no lugar mais interior da prisão. E meia-noite, esses dois camaradas que estavam amarrados com troncos nos pés e nas mãos, estavam cantando e adorando ao Senhor. E Deus se compadeceu deles, se alegrou com aquele espírito de gratidão. E mandou um anjo, e houve um grande terremoto violento, e as cadeias deles foram quebradas, e todos os prisioneiros daquela prisão foram livres. Naquele momento, o carcereiro achou que ia morrer, porque ele ia perder todo aquele povo, ele ia ser condenado à morte, ele queria se matar, pegou a espada para se matar. Paulo falou, não faça isso não, nós estamos aqui. E não saíram do lugar, e aquilo abriu oportunidade para que Paulo e Silas falassem com ele a respeito da salvação de Cristo. E eu vou ler o texto para vocês. No capítulo 16 de Atos, versículo 31, aquele homem pergunta para Paulo e diz assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você já fez essa pergunta para alguém algum dia? Paulo respondeu assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Repete comigo essa palavra, meu irmão. Diga, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Em seguida Paulo foi e pregou na casa daquele homem, a família inteira se converteu e todos foram batizados. Aí alguns teólogos mais incrédulos vão dizer, foi circunstancial. Paulo estava profetizando que aquela família se converter. Não, querido. Quando você olha já para o Velho Testamento, você vê que a aliança de Deus, a proteção do anjo da morte, é para a família inteira. Todo pai de família em Israel deveria passar o sangue no umbral para que o seu primogênito não fosse morto. Agora vocês sabem que primogênito morreu? O primogênito de Deus morreu. O sangue daquele umbral na porta, daquele cordeiro, apontava para o sangue do nosso Salvador Jesus. Por isso, querido, é Ele que deve receber a honra e a glória. Quem somos nós? Não somos nada, meros pecadores diante de um Deus santo. Mas a Bíblia diz, tendo pois intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho preparado pelo sangue de Jesus e pelo véu que é a sua carne, acheguemo-nos confiadamente diante do Senhor nos santos dos santos. Amém, igreja? Quando eu fecho os meus olhos, eu posso entrar na presença de Deus, porque eu estou entrando com coragem, com fé, por causa do sangue de Jesus. Glória a Deus! A minha mãe era uma mulher que orava todos os dias pelos filhos. Houve um tempo que estavam todos desviados. Todos. Não tinha um que estava firme. E antes dela morrer, todos os filhos da minha mãe já estavam confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Até uma irmã que se dizia
ateia, que era socialista, comunista, não dizia que não tinha Deus. Um dia o próprio Deus chegou nela e falou com ela, e ela estando sozinho, na casa dela. E ela me ligou dizendo: Lamartine, você me batiza? Eu, como é? Eu tive uma experiência com Jesus. Agora eu quero que Ele seja o meu Salvador. É a oração de uma mãe, é a oração de um pai que aplica o sangue de Jesus sobre os seus filhos. E eles estão marcados até que o dia eles mesmos digam: eu creio. Quantos aqui querem tomar posse dessa bênção e vão aplicar na vida da sua família? E tu e tua casa serão salvos, é a promessa de Deus. Mas há uma terceira dimensão do sangue de Jesus e da sua expiação. O sangue de Jesus provê expiação para a nação. Houve um rei chamado Ezequias, que começou a governar em Israel, em Judá, com 25 anos, e ele governou por 29 anos. Ele fez uma série de reformas. O templo estava deixado para as traças. Não tinha mais os sacrifícios, as oblações, os momentos de adoração. E aquele homem, segundo a palavra de Deus, fez o que era reto diante do Senhor. 2 Crônicas 29, versículo 2 diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele não era filho de Davi, era descendente de Davi, mas essa é uma maneira de falar sobre os ascendentes ou os descendentes. Ele restaurou o templo. Os versículos 3 e 4 de 2 Crônicas diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Ele não esperou muitas coisas, não. A primeira coisa que ele fez foi restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Mas o versículo 24 de 2 Crônicas 29 diz assim: os sacerdotes os mataram, está falando dos animais, né? E com sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel. Diga assim: de todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Queridos, a Bíblia diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus falou comigo: não fique falando de política. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você que tem entendimento, você tem responsabilidade diante de Deus de orar por esta nação, para que os governantes, os homens investidos de autoridades que subam nesta nação, sejam homens que entendam o que é espiritualidade, o que entendam o que é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós escolhemos homens que são contra a palavra de Deus, nós somos culpados, irresponsáveis. Não vou dizer para você quem é A, B, C ou D ou F, quem seja, mas discirna, porque Deus é capaz de converter o coração de qualquer um. Mas você tem que entender que há uma promessa de Deus que diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o povo de Deus invoca Deus, Ele sara a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Igreja, e aqui eu estou falando para o Brasil inteiro e para o mundo. A solução do Brasil não está num homem. A solução para o Brasil está na igreja. É a igreja que tem que dobrar o joelho e orar e clamar a Deus e se converter dos seus pecados. Porque aí sim Deus vai ouvir dos céus e se inclinar e sarar a nossa terra. O sangue do Cordeiro tem autoridade para expiar a nação. Quando você olha para as nações que prosperaram,
todas elas foram fundadas em cima da palavra de Deus. Não foram homens inteligentes, não foi um sistema econômico. Hoje está uma discussão aí entre liberalismo econômico. Tem que ser liberal, não, o Estado tem que ser grande. Queridos, o que pode fazer diferença na nação brasileira é o joelho dobrado, é invocar um Deus que ama. E nós temos que pedir: Senhor, permitas que a nossa nação continue livre para pregar o Evangelho, sem controle de mídia. Queremos liberdade para pregar o Evangelho, porque um dia não teremos mais, mas você será responsável quando você escolher o voto para quem você vai dar. O sangue de Jesus tem poder para expiar o pecado de uma nação. Você crê nisso, meu irmão? Crê nisso ou não? Crê nisso ou não? Então vamos orar pelo Brasil. Eu não vou entrar em debates, em bate-boca, porque eu não quero perder o meu lugar de fala, de falar do amor de Cristo. Porque as nossas armas não são ódio, irmãos. Não é ódio. Você tem que amar os diferentes, o que pensa diferente de você, o que crê diferente, não importa. Mas se você tem entendimento e discernimento, clame para que a nação brasileira seja invadida pelo sangue de Jesus, que perdoa os pecados dessa nação. E a última dimensão que eu quero falar do sangue de Jesus e da sua expiação. O sangue de Jesus provê expiação para todo o mundo. João 1:29. Eu vou citar o texto que eu falei para vocês de João Batista. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diz assim: o mundo está de mal a pior. A Bíblia diz que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É assim que está o mundo. Cada vez mais a iniquidade se multiplicando, o ódio, a imoralidade, tudo isso, nós estamos enfrentando esses demônios. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o Rei vem vitorioso e vem para vencer. O fim da história é Deus restaurando a história, porque Ele é o Rei do Senhor, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém. Fica de pé, meu irmão, glorifica a Deus, confesse isso, confesse, diga: Jesus, diga: Jesus é o Rei dos Reis, é o Rei do mundo, é o Rei das nações, Ele vem para reinar. Então, meu querido, eu quero que você saiba que ainda que homens arrogantes e poderosos se levantem, eles um dia estarão todos de joelhos diante do verdadeiro Rei e Senhor. E eles dirão, como diz a palavra de Deus, para que diante de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero ver a igreja clamando isso. Diga: Jesus Cristo é o Senhor, mais forte. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Fale mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda o Senhor, Ele é o Rei das nações. Deus tem falado comigo: vou te levar nas nações para bradar e contar ao povo que Jesus é Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é graça, meu querido. Isto é favor que você não merece. Mas se você crer e se você o invocar, você fará parte desse exército. Por isso eu quero declarar: igreja, abra a tua boca. O tempo está acabando. É hora de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor.
Na grande tribulação, que será um tempo que o mundo enfrentará o pior dos tiranos que já existiu, o anticristo. Ele vai matar a muitos. E a Bíblia diz que um grupo de pessoas que se converteram nesse tempo da grande tribulação venceram o anticristo. De que maneira? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue foi derramado, mas ele não é aplicável para todo mundo. Ele é aplicável para quem o confessa, para quem nele crê. Querido, eu quero te dizer, por pior que você seja, por pior que seja o teu pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a provisão de Deus para a sua vida. Hoje Ele quer te libertar, mas hoje Ele quer que você faça uma aliança com Ele e confesse a Jesus como o Senhor da sua vida. Feche os seus olhos. Se você ainda não tem certeza absoluta de que você se rendeu a Ele e fez uma aliança com Ele, não saia daqui sem fazer esta entrega. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Meu querido, eu não sei se você já sentiu amado por Deus dessa maneira. Eu não sei se você já se sentiu perdoado. Eu não sei se você já sentiu certeza absoluta da sua salvação. Mas hoje, se você ouvir a voz do Senhor, você pode entregar a vida para Ele. Como eu faço isso, pastor? Você que está me vendo, eu vou orar com você. E vou orar com vocês aqui também. A Bíblia diz que primeiro você tem que crer no coração. No que você tem que crer? Que você é pecador e que você precisa de um Salvador. Mas que não existe outro Salvador que não seja Jesus. Que lá na cruz, Ele morreu pelo seu pecado. Se você crê nisso no seu coração e confessa com a sua boca, a Bíblia diz que você é salvo e o teu nome é escrito no livro da vida. Então eu quero dar oportunidade para você que está aqui me vendo na internet. Existe um QR Code ali. Coloca o teu celular ali e diga: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu quero também orar com você que está aqui. A igreja de olhos fechados. Se tem alguém aqui que não entregou ou não tem certeza, mas hoje quer fazer essa decisão para ter o seu nome escrito no livro da vida e o poder que há no sangue de Jesus para te purificar de todos os pecados, levante a sua mão e eu vou orar pela tua vida, onde você estiver. Levante a tua mão, graças a Deus. Vai, levanta, fica com a tua mão levantada. É hora de você tomar posse. Há alguém mais aqui? Levante a mão. Graças a Deus. Há mais alguém desse lado aqui? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aplauda o Senhor. O Senhor está tomando o teu nome e escrevendo o nome no livro da vida. Então você que está entregando a sua vida, ore comigo e faça a seguinte oração: Senhor Deus, eu quero pedir para toda a igreja ajudar essas pessoas e vamos fazer o inferno estremecer. Diga: Senhor Deus, eu sou pecador, mas eu creio no Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz no meu lugar, que derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. Eu me aproprio pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da nação brasileira e por todo mundo. Eu creio que o Senhor ainda vai fazer uma obra extraordinária nessa geração, para a honra e glória do teu nome. Aplauda o Senhor.